8 horas da manhã, hoje dia 8 de setembro de 2025, você está acompanhando o Jornal Gente ao vivo pela Rádio Bandeirantes, Band News TV, aplicativo Band Play. Vou começar falando hoje sobre a atuação do governador do estado de São Paulo nas manifestações que aconteceram ontem em todo o país. Na Avenida Paulista, uma multidão foi ao local para protestar contra o Supremo Tribunal Federal e cobrar celeridade por anistia àqueles que estão envolvidos a atos que são chamados pelos julgadores como atos de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito. A pressão aumenta com um discurso mais duro de uma liderança importante. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, aumentou o tom das críticas em relação ao ministro Alexandre de Moraes e trouxe as palavras que eram esperadas da boca dele por integrantes dessa ala política mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o principal dos investigados por esses atos todos. Aliás, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a sequência do julgamento que está em curso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Foi uma grande manifestação na Avenida Paulista e o governador de São Paulo se dirigiu diretamente a Alexandre de Moraes pela primeira vez durante um ato político, depois de uma articulação na semana passada em Brasília em prol da anistia. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Deve ser reconhecido pela aplicação correta das leis. Se toda a trama, todo o enredo, toda a narrativa foi construída em cima de uma delação mentirosa, se não tem uma ordem, se não tem um texto, se não tem um áudio vinculando o Bolsonaro ao 8 de janeiro, não tem nada que o ligue. É tudo muito frágil, muito tênue. Como que nós vamos admitir uma condenação? E aí, só uma forma de resolver isso é a anistia. Anistia já, anistia ampla. O ministro do Supremo Tribunal Federal, decano do STF, Gilmar Mendes, escreveu que não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. A declaração foi uma resposta indireta às declarações do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que acusou o ministro Alexandre de Moraes de tirania. Segundo Gilmar Mendes, o Supremo tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado Democrático de Direito, impedindo retrocessos e preservando garantias fundamentais. O ministro também defendeu punição rigorosa aos envolvidos em ataques à democracia. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes pode participar desse julgamento. Não deveria estar antecipando o seu voto, porque aqui já tem uma sentença, mais uma, daquelas que estamos acompanhando. Isso só faz com que as críticas ao Supremo Tribunal Federal possam aumentar nesse momento e nós não termos a sensação de que aqueles que são julgadores estão absolutamente isentos, separados das paixões políticas para realizar esse tipo de análise jurídica e não política. Quando o ministro do Supremo traz uma manifestação como essa, rebatendo um político, os políticos estão aí. O presidente Lula, por exemplo, convocou a Rede Nacional de Rádio e Televisão no sábado para falar sobre a independência do Brasil, 7 de setembro, mas aproveitou a cadeia de rádio e TV para tocar em assuntos políticos, falar sobre soberania, né, uma palavra que tem saído muito da boca dessa ala política, e também falar a respeito do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, em meio a essas tarifas, a crítica que o presidente americano tem feito do processo também de julgamento aqui no Brasil. Então, a eleição do ano que vem já contamina demais o debate político, nós não conseguimos discutir outra coisa nesse momento que não seja anistia, a participação do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento e dois personagens que vão se consolidando nos polos antagônicos. Lula e, no lugar de Jair Bolsonaro, que está inelegível, está em prisão domiciliar, deve ser condenado,
Tarcísio de Freitas aparece aí como o grande substituto de Bolsonaro para a eleição presidencial do ano que vem.